Moçada, como é que vocês estão? Bom ou não? Arriba, meus filhos! Sejam bem-vindos ao Conexão Escola do 5º ano. Eu sou a professora Jussarinha e a aula de hoje é de matemática. Nela, nós vamos compreender um pouco mais sobre o sistema de medidas. Ei, você já observou que tudo tem uma medida? Nossa altura, massa, tamanho de roupa, calçado, largura de dedo, o tanto de comida a se fazer, a se comer, a distância que caminhamos, a área onde moramos. Veja só, de acordo com o site Escola Britânica, a medida deve ser relacionada a um padrão aceito por todos. Por exemplo, todo mundo concorda que 1 quilo ou 1 quilograma corresponde a um determinado peso, de modo que 2 quilos correspondam ao dobro daquele peso, 3 quilos ao triplo e assim por diante. Existem diferentes padrões de medidas para comprimento, superfície, volumes, capacidade ou massa, entre outros. As unidades de medidas são os nomes usados pelos diferentes padrões. Por exemplo, o quilograma é uma unidade de peso relacionado à massa e pode ser subdividido em unidades menores, como o grama, e o metro, por exemplo, que é uma unidade de comprimento, pode ser dividido em 100 unidades menores, que são os centímetros. Os padrões fazem parte de um determinado sistema de medidas. Ao longo da história, foram usados muitos sistemas e cada um tinha seu padrão. Quilogramas e libras são unidades de peso, mas pertencem a diferentes sistemas. Assim, uma caixa que pesa 1 quilograma em um sistema pesa 2,2 libras no outro. Tá vendo só? Choquei, menino! Mas deixa eu aproveitar e te contar uma história. Por volta de 1790, foi desenvolvido na França o sistema métrico decimal, que em meados do século XX passou a ser adotado em quase todos os países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Nesse sistema, cada tipo de medida tem uma unidade básica. Daí, o metro ficou sendo a unidade básica do comprimento. Já o centímetro e o milímetro são unidades de comprimento menores que o metro. Podem ser medidos por uma régua. O quilograma, também chamado de quilo, é a unidade de peso e o litro, a unidade de volume. Cada unidade é subdividida em unidades menores ou podem ser associadas a unidades maiores, por múltiplos de 10. Esses prefixos padronizados são acrescentados à unidade básica de medida para indicar quantos múltiplos de 10 ou quantas subdivisões ela contém. Por exemplo, quilo significa 1000. Portanto, em quilômetros temos 1000 metros. Daí, a unidade de peso, o quilograma, temos 1000 gramas e se for cente, significa a centésima parte. Assim, o centímetro é a centésima parte de 1 metro, beleza? Atualmente, o Sistema Internacional de Unidades, também conhecido como SI, foi inspirado no sistema métrico e ele é o mais usado no mundo. O SI é um conjunto padronizado de definições de unidades de medidas. Vejamos alguns instrumentos que são usados para medir o metro. Metro articulado, trena, fita métrica. E vale lembrar que 1 metro equivale a 100 centímetros. Podemos medir em metros a distância percorrida de um lugar a outro, a espessura de uma porta, o comprimento de uma caneta, o contorno de um terreno, a largura de um móvel, por exemplo. O centímetro e o milímetro são unidades menores que o metro, como já dissemos, e podem ser medidos por uma régua. 1 centímetro tem 10 milímetros. Quantos centímetros de comprimento tem seu caderno? Meça com a régua e depois me conta, hein? Professora, deixa eu te perguntar uma coisa. A senhora já ouviu aquele trecho assim, ó? Bola na trave não altera o placar. Bola na área sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Opa!
Será que dá para medir a área do campo de futebol? E qual unidade para medir essa área? Você já ouviu alguém falar sobre medição de terras, campos de futebol, chácaras, sítios, fazendas? Pois é, e até a terra é medida, hein, pessoal? Mede-se a área e ela pode ser medida em metro quadrado. Só que também são muito usadas as medidas agrárias, como o hectare, que equivale a 10.000 metros quadrados, e o alqueire, que muda a sua medida pelo nosso país afora, variando de 1,21 hectare e chegando até aproximadamente 20 hectares. Geralmente, quando a pessoa vai comprar um imóvel, primeiro procura saber a área dele, seja uma casa, um apartamento ou uma fazenda. Com certeza, você já observou propagandas com anúncio do tipo: no condomínio X, os apartamentos têm 70 metros quadrados e os sobrados medem 95 metros quadrados. Então, estas medidas em metros quadrados dizem respeito à área construída dos imóveis, beleza? Vocês estão demais, hein? Bora falar um pouquinho sobre volume, capacidade e massa? Então, é sabido que volume é a unidade de medida que marca o espaço ocupado por um corpo, um sólido, líquido ou gasoso, mensurado, medido por unidades cúbicas, de acordo com o sistema métrico decimal. E este corpo pode ser qualquer objeto considerado como unidade, um pacote, caixa ou fardo, por exemplo. Mas, professora Jussarinha, o que é capacidade? Deixa comigo que eu te explico. Capacidade é o quanto uma unidade, um objeto, comporta. É o volume interno de algum recipiente, o que cabe dentro de algum objeto. Venha comigo. Tenho certeza que você já sabe que a unidade de medida de capacidade é o litro, a unidade padrão. E é claro, né, pessoal, que temos as medidas, digamos, derivadas, e uma das mais usadas é o mililitro, o famoso ml. Tão usado, por exemplo, quando o médico receita xarope para o paciente tomar. Deve-se tomar, por exemplo, 5 ml de xarope, entendeu? Quando você está fazendo um bolo na sua casa, precisa colocar 250 ml de leite. Muita atenção, viu, futuros motoristas? Cada modelo de carro tem uma capacidade de abastecimento. O tanque dos carros de passeios populares que circulam pelas ruas brasileiras variam de 30 a 60 litros de combustível. Massa, pessoal. E por falar em massa, o que você entende quando ouve essa palavra aqui na matemática? Você disse que é a quantidade de matéria de um corpo calculada em gramas? Muito bem, isso mesmo. Continue assim, nem pisca para não perder a linha de raciocínio, viu? E já que uma imagem vale mais que 1000 palavras, observe a tirinha aqui comigo. Se você fosse um vegetal, o que você seria? Eu seria grama magrinha. Magrinha? Como assim? Eu pesaria menos de 1 grama. Eu quero que preste bem atenção agora. Acorda, fiote! É comum confundirmos peso e massa, mas tem diferença entre eles. Bora compreender então? Massa e peso são grandezas diferentes, porém estão ali muito bem relacionadas. A massa mede a quantidade de matéria de um corpo e o peso mostra a relação da massa com a aceleração da gravidade local. Quanto maior a massa de uma pessoa, por exemplo, maior será seu peso, porque a força da gravidade será maior numa pessoa com mais massa corpórea. Aqui, o grama como uma unidade de medida de massa e não de peso. Vou te lembrar que quando você precisar comprar algumas gramas de algum produto, diga que quer, por exemplo, 200 gramas de mortadela e não 200 gramas. E deixa eu te perguntar uma coisa.
que é mais pesado? Pesa mais uma caixa com 1 quilo de bombom ou uma caixa com 1 quilo de algodão? Quem respondeu que as duas caixas com o mesmo peso acertou. Muito bem. As duas caixas, mesmo tendo tamanhos diferentes, contêm o mesmo peso lá dentro delas, 1 quilo. E se você colocar 1 litro de água na balança, irá perceber que o peso será de 1 quilo. Porém, outros líquidos não terão este mesmo peso. É preciso muita atenção e cuidado, viu, amores? 1 quilo, como eu te disse, ele equivale a 1000 gramas. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 metro, 100 centímetros. 1 centímetro, 10 milímetros. 1 litro, 1000 mililitros. 1 tonelada, 1000 quilos. Se liga aí. Então, moçada, nesta aula de matemática, falamos sobre o sistema de medidas. Vimos sobre comprimento, área, volume, capacidade e massa. Penso que foi massa. E você, gostou? E espero que sim, viu? E para não perder o costume, vamos à nossa atividade. Na verdade, um desafio para você. Fique esperto, hein? Abre o olho. E o ouvido também. Pedro e Carlos são primos. Cada um deles tem um lote. Mediram os lotes com a medida dos pés. Será que o lote de Carlos é garantidamente maior que o de Pedro, por Carlos ter uma quantidade maior de pés na área do seu lote? Aí está o desafio. Quais são as medidas de área que podem ser usadas para calcular a área de um terreno? Ah, moçada, tá esperto demais, hein? Então, bora, meu povo, que o cavalo tá arriado, nós ir embora. Depois, você corre lá no YouTube, assiste novamente a aula de hoje. Beijos da professora Jussarinha para todos vocês. Tchauzinho, pessoal!